Olá pessoal, hoje o tema que eu trouxe para reflexão é a beneficência. Ela está no capítulo 13, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu peço licença para ler para vocês. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura, as outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais, quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repentinamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos: estou com fome. Ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no isolamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Bom, a beneficência. O que significa essa palavra, a beneficência? Segundo o dicionário, beneficência é o ato, prática ou virtude de fazer o bem. E vocês já pararam para pensar quanto bem a gente pode fazer?
pensando desde o momento que a gente acorda, né? A gente se levanta, a gente se alimenta, e aí, pensando já no nosso alimento, pensando no bem, na nossa saúde, no nosso corpo, e aí a gente sai, vai em direção ao trabalho. Quando eu digo um bom dia, né? E aí no meu trabalho, né? Quando eu atendo com atenção, com respeito, e eu faço um pouco além do meu trabalho, quando eu oriento às vezes aquela pessoa que pede uma informação, né? Então, no nosso dia a dia nós temos muitas oportunidades de fazer o bem. E dentro da nossa casa, né, com as pessoas que convivem conosco, pensando no nosso lixo, que podemos fazer, né? Temos o dever de reciclar, pensando na nossa natureza, o olhar para com os animais, que, como já dizia Chico Xavier, nós temos que olhar por eles, né? Ajudá-los no progresso, assim como os anjos fazem por nós. E tantas oportunidades que nós temos para fazer o bem, seja fazendo um trabalho voluntário, um trabalho na sociedade. Agora, em época de que estamos passando por isolamento, mandar uma mensagem para um amigo, para algum familiar, por algum conhecido, perguntando como você está, prestando esse apoio emocional, né? Então, e até mesmo fazendo uma prece, uma oração, já é uma forma de fazer o bem. Então vejam quantas maneiras e formas e jeitos, né, nós temos de fazer o bem. E aqui, quando cita caridade, nós sabemos que existe a caridade material e a caridade moral. A caridade material, quando a gente doa um alimento, uma roupa, um dinheiro, algo material. E que também é importante, porque às vezes aquele irmão está precisando exatamente daquilo naquele momento. E quando nós fizemos essa caridade material e estamos fazendo com amor, com essa prática de fazer o bem, ela é bem-vinda, né? E a caridade moral, que está ligada à benevolência, à indulgência com as falhas alheias e a prática do perdão, é a caridade mais íntima, né? E que nós temos que trabalhar dentro da gente, porque a gente não doa aquilo que a gente não tem, a gente só pode doar aquilo que a gente tem. E talvez, mais do que nunca, esse seja o momento de a gente partilhar aquilo que eu tenho, seja um pão material, um alimento, ou pão espiritual. Partilhar uma palavra, né? E mais do que nunca, hoje a gente valoriza o contato, um abraço. E então, que possamos trazer essa reflexão para o nosso dia, para a nossa vida. Convido vocês a ler esse capítulo, que é a beneficência, lá no capítulo 13, tem 11, mas vai até o 16. Que possamos fazer essa reflexão. Quanto bem nós temos a fazer, não é mesmo? E se de repente eu estiver passando por um momento em que eu não esteja legal, não estou
né, numa vibração muito boa, tô passando por um momento difícil, que eu aceite, que eu peça ajuda e que eu aceite, porque muitas vezes nós somos acostumados a oferecer ajuda e não aceitamos muito bem a ideia de pedir e aceitar ajuda. Mas isso também é um ato de coragem, é um ato de humildade. E por vezes nós passamos por um momento difícil, então talvez você que esteja vendo esse vídeo está passando por um momento delicado e está precisando de uma ajuda, seja essa ajuda material, né, ou precisando de uma conversa, né, um apoio. Então que você peça ajuda e aceite ajuda, porque isso também é uma forma de outra pessoa poder fazer o bem, praticar caridade, e também é uma forma de você fazer o bem por você mesmo, né? Então essa é a reflexão que eu trouxe para o dia de hoje. Fica o convite para a leitura e um abraço fraterno a todos.